Os 10 SUVs de luxo mais confiáveis que ainda valem a pena mesmo após o término da garantia em 2025. E o favorito? Você definitivamente não está preparado para isso. Análises independentes da Consumer Reports e da JD Power confirmaram algo que as concessionárias relutam em admitir: a maioria dos SUVs de luxo se transforma em um verdadeiro poço sem fundo logo após o término da garantia. Os reparos se acumulam, os custos de manutenção disparam e a propriedade rapidamente se torna um fardo. Mas não com estes 10 modelos. Tenho provas concretas de proprietários que percorreram mais de 320 mil quilômetros com seus veículos, sem nenhum defeito grave. Isso é complementado por conversas com mecânicos experientes que afirmam abertamente quais SUVs eles mesmos comprariam. Tudo isso é ainda corroborado por estatísticas de avarias que demonstram claramente quais modelos são duráveis a longo prazo e quais apenas aparentam ser bons. Antes de investir um único euro, inscreva-se no canal agora mesmo. Esse conhecimento pode evitar que você gaste cerca de 20 mil euros em reparos desnecessários mais tarde. Começamos com 10º lugar e sim, esse modelo surpreende muita gente. O Porsche Cayenne tem fama de se tornar caro e problemático após o término da garantia. Muitos associam automaticamente a marca a altos custos de reparo e avarias constantes. Mas é justamente aí que reside o equívoco. Na configuração correta, o Cayenne se mostra surpreendentemente durável e significativamente mais robusto do que se costuma imaginar. Com manutenção regular, bem mais de 240 mil quilômetros na realidade, sem grandes problemas. É precisamente por isso que a Motor Trend classifica este SUV na categoria de maior confiabilidade no segmento de luxo, e os dados de longo prazo confirmam isso claramente. Sob o capô, a escolha certa é fundamental. O V6 turboalimentado da versão de entrada oferece potência mais do que suficiente para o uso diário, mantendo-se relativamente descomplicado. Quem opta pelo V8 biturbo obtém muito mais torque e dinamismo. E ainda a versão híbrida do turbo, que 729 cavalos de potência. Isso demonstra o quão absurdamente potente um SUV familiar pode ser. Mas potência por si só não é a chave para a longevidade. O segredo está na suspensão. Quem pensa a longo prazo geralmente evita a suspensão a ar e opta por molas de aço com uma configuração clássica. Suspensões a ar parecem luxuosas, até que apresentem problemas. Aí, rapidamente, estamos falando de custos de reparo, aproximadamente 3.600 euros por bicicleta. Em contrapartida, a suspensão com molas de aço geralmente dura toda a vida útil de um carro sem grandes intervenções. Por dentro, o Cayenne transmite uma sensação premium porque, de fato, materiais de alta qualidade, muito couro, o console central característico da Porsche e um sistema de infoentretenimento com resposta instantânea. Tudo parece bem projetado e durável, sem firulas ou excesso de informações. Quando se trata de manutenção, existe uma regra clara: confie na orientação de mecânicos experientes e não siga cegamente o manual de serviço. A manutenção da transmissão, em particular, deve ser baseada estritamente no uso real. Além disso, você precisará incluir no orçamento pneus especiais para Porsche, já que os pneus comuns não suportam o peso e o desempenho exigidos. Você deve considerar o custo de, aproximadamente entre 1.500 e 2.000 euros por conjunto. Leve isso em consideração. Quando devidamente mantido, o Cayenne impressiona com uma transmissão robusta, desempenho sólido mesmo no modelo V6, suspensão de aço extremamente durável e uma qualidade interior encontrada apenas em veículos de gama superiores. 100 mil euros pode ser encontrado. Além disso, existe um valor de revenda relativamente estável no segmento de SUVs de luxo. Claro, existem desvantagens. Veículos com suspensão a ar podem ser caros, os opcionais aumentam rapidamente o preço, os reparos no sistema de arrefecimento não são baratos e o motor exige combustível premium. No mercado de carros usados, isso significa que os modelos dos anos 2018 a 2021 geralmente custam entre faixa de preço ausente, dependendo do estado de conservação e dos recursos. Aproximadamente 30 mil e pouco menos de 50 mil euros. O 9º lugar pertence a um SUV, veículo que muitos profissionais usam deliberadamente como carro particular. O Lexus GX 460 é considerado pelos mecânicos a primeira escolha para carro familiar. O motivo reside em sua base, uma verdadeira construção com chassi em longarinas. Este veículo é construído como um clássico off-road, não como um crossover simplificado que apenas tenta parecer robusto. O motor V8 de 4,6 litros naturalmente aspirado possui status quase lendário no universo Toyota.
Quilometragem superior a 400 mil km com o motor e a transmissão originais não é exceção, mas sim uma realidade documentada. Não se trata de truques, telas ou tempos de aceleração de 0 a 100 km por hora que quebram recordes. O verdadeiro valor deste SUV reside em outro aspecto: ele liga todas as manhãs, ano após ano, há mais de uma década, sem surpresas. Ao mesmo tempo, reboca sem esforço trailers com cerca de 2.900 kg, supera com maestria trechos off-road desafiadores, e em seguida, leva você para jantar de forma relaxante, silenciosa e confortável, com bancos de couro inclusos. O preço dessa robustez se reflete no consumo de combustível. No trânsito urbano, o consumo ultrapassa os 10 km por litro, mesmo com uma condução tranquila. O interior também transmite uma sensação de conservadorismo tecnológico. Nada de telas sensíveis ao toque enormes, nada de firulas digitais. Em vez disso, há botões clássicos, seletores giratórios e displays que ainda funcionam perfeitamente mesmo após anos de uso. Essa simplicidade é justamente a chave para sua excepcional durabilidade. Não há atalhos quando se trata de manutenção. É crucial seguir o chamado plano de manutenção intensiva, e não os intervalos padrão otimistas. Este plano está muito mais alinhado com o uso real. Especialmente importante na compra de um carro usado, comprovante da troca da correia dentada. Este serviço custa em torno de €1.300 e nunca deve ser uma surpresa. Com a manutenção em dia, o GX460 impressiona pela sua quilometragem excepcional, DNA genuíno para off-road, tecnologia durável e peças de reposição disponíveis globalmente a preços justos. Além disso, seu valor de revenda permanece mais estável do que o de muitos concorrentes alemães. Claro, o conceito também tem suas limitações. O consumo de combustível é alto, a suspensão parece mais firme na estrada do que em crossovers modernos, a terceira fileira de bancos é apenas parcialmente utilizável para adultos e o sistema de infoentretenimento tem um visual propositalmente antiquado. Modelos usados dos anos 2010 a 2023 normalmente custam entre €25.000 e €45.000, dependendo do estado de conservação. O oitavo lugar acerta em cheio no programa da Audi. Audi Q5 e SQ5. Esses dois modelos são considerados o equilíbrio ideal. Não são tão grandes e complexos quanto o Q7, que pode apresentar problemas com o sistema de suspensão a ar, que pode ser pouco confiável. Ao mesmo tempo, são significativamente mais espaçosos e mais adequados para viagens longas do que o Q3, que rapidamente se torna apertado. Durante esses mesmos anos de produção, a Audi revisou os motores e as transmissões, eliminando sistematicamente muitas das fragilidades das gerações anteriores. O SQ5 foi projetado para motoristas que apreciam desempenho sem sacrificar a praticidade no dia a dia. Com 349 cavalos de potência, ele acelera de 0 a 100 km por hora em menos de 5 segundos e se comporta mais como um sedã esportivo do que um SUV clássico. No interior, você encontrará o design típico da Audi. Linhas limpas, um painel de instrumentos digital realmente útil e materiais que aparentam ser mais sofisticados do que o preço de um carro usado sugere. No entanto, mesmo aqui, nenhum veículo está completamente isento de pontos fracos. Com o Q5, existem dois problemas conhecidos para os quais você deve estar preparado. A bomba de água costuma apresentar defeito após cerca de 130.000 a 160.000 km. Dependendo da oficina, o custo do reparo varia entre 700 e €1.000. A carcaça do termostato também pode apresentar problemas em uma faixa de quilometragem semelhante. Você deve reservar um adicional de 500 a 700 € para essa peça. A diferença crucial entre proprietários tranquilos e surpresas desagradáveis e caras reside na manutenção da transmissão. Uma troca de óleo a cada 100.000 km, aproximadamente, é essencial, mesmo que a Audi afirme que o óleo dura para toda a vida. Essa afirmação só é válida se definirmos para toda a vida de forma muito restrita. Sem revisões regulares, o risco de trancos nas trocas de marcha aumenta significativamente. Quando bem conservado, o Q5 impressiona com um interior de alto padrão, tração integral confiável em todas as condições climáticas e tecnologia com manutenção acessível, mesmo em oficinas independentes. Os modelos a partir de 2018, em particular, se beneficiam de melhorias notáveis em confiabilidade e eletrônica. Claro que existem limitações. O consumo de combustível é exclusivamente com gasolina premium sem chumbo. Veículos mal conservados desenvolvem problemas elétricos dispendiosos e componentes conhecidos como a bomba de água e o termostato devem ser considerados.
Os modelos usados dos anos de 2018 a 2023 variam normalmente de preço entre cerca de 20 mil e pouco menos de 40 mil euros, dependendo do seu estado. Agora estou interessado em saber qual é a sua experiência. Você compraria um Q5 ou SQ5 novamente após o término da garantia, ou preferiria trocar por um modelo diferente? Escreva sua quilometragem e o valor mais alto que você gastou com reparos nos comentários abaixo. O sétimo lugar vai para um SUV que parece mais uma ferramenta de precisão do que um carro familiar clássico. O BMW X3. Este modelo é como um instrumento cirúrgico no mundo dos SUVs de luxo. Durante esses anos de produção, a BMW apresentou uma combinação de motor e transmissão que até mesmo os especialistas consideram uma das melhores da era moderna da marca. A versão de alto desempenho ostenta 382 cavalos de potência e acelera de 0 a 100 km por hora em cerca de 4,4 segundos. Isso torna este SUV mais rápido do que muitos carros esportivos de uma década atrás, e isso com 5 pessoas e bagagem a bordo. O que realmente diferencia o X3 de seus concorrentes com suspensão macia é a experiência de condução. Não há aquela sensação vaga e distante típica de SUVs. A direção é direta, a suspensão é calibrada com precisão e o veículo transmite uma sensação de controle em todos os momentos. Por dentro, tudo segue a filosofia típica da BMW: telas digitais nítidas e sem atrasos, menus estruturados de forma lógica e bancos que oferecem suporte estável mesmo durante uma condução dinâmica. Mas, como acontece com qualquer BMW, a honestidade faz parte da realidade de ser proprietário. A manutenção não é opcional, mas obrigatória. As trocas de óleo devem ser feitas pelo menos a cada 12 mil a 16 mil quilômetros, sem exceções e sem estender os intervalos para economizar dinheiro. As velas de ignição devem ser substituídas após aproximadamente 100 mil quilômetros, caso contrário, falhas de ignição e funcionamento irregular do motor são prováveis. A bomba d'água também pode precisar ser substituída por volta dos 160 mil quilômetros. Você deve reservar aproximadamente de 700 a 1.000 euros para esse reparo. Quem levar esses pontos a sério será recompensado. Com a manutenção adequada, o motor é considerado extremamente robusto, a dirigibilidade estabelece novos padrões em seu segmento e o interior atinge o nível de qualidade de sedãs de luxo. A versão de alto desempenho oferece performance genuína, não apenas no papel, e a confiabilidade a longo prazo permanece estável, desde que os intervalos de manutenção sejam respeitados. É claro que também existem limitações. Os reparos em componentes conhecidos custam caro, as alegações sobre transmissões supostamente isentas de manutenção são enganosas, as peças de reposição em concessionárias autorizadas são caras e o motor exige combustível premium de forma consistente. Além disso, os custos de funcionamento são consideravelmente mais altos do que os de modelos japoneses comparáveis. Os veículos usados dos anos 2018 a 2023 geralmente variam de preço entre 25 mil e 45 mil euros, dependendo dos equipamentos e do estado de conservação. O sexto lugar desfaz um dos maiores preconceitos no segmento de SUVs, o Lexus RX 500h. Muitos ainda associam os motores híbridos a uma condução lenta e à falta de apelo emocional. O RX 500 horas desmente completamente essa percepção. Este conceito híbrido de alto desempenho oferece 366 cavalos de potência, acelera de 0 a 100 km por hora em menos de 6 segundos e atinge números de consumo de combustível na casa dos 100 km por litro em condições reais de condução. Mantém-se eficiente, equilibrado e surpreendentemente potente. A Lexus continua a sua longa tradição de liderança em confiabilidade. As previsões de qualidade a longo prazo colocam este modelo no topo da classe dos SUVs de luxo. No momento em que você se senta, uma coisa se destaca imediatamente: o silêncio. O isolamento acústico é tão eficaz que o ruído ambiente é quase completamente eliminado. As conversas são abafadas, o motor permanece em segundo plano e, mesmo na estrada, há uma serenidade que muitos concorrentes mais caros não conseguem igualar. Os materiais internos transmitem uma sensação de maior qualidade do que em alguns modelos alemães que custam cerca de 20 mil euros a mais. O acabamento, as superfícies e a sensação ao toque transmitem um nível premium que convence instantaneamente. No entanto, esse conceito não está isento de falhas. Sob forte aceleração, o motor a gasolina de 4 cilindros torna-se audivelmente perceptível. O som é um tanto forçado e menos refinado do que se esperaria de um veículo dessa categoria.
Não se trata de um problema técnico, mas sim de uma questão das características sonoras do motor. Para garantir a satisfação a longo prazo, existe uma regra fundamental para a propriedade de um veículo híbrido: o cronograma de manutenção deve ser seguido à risca. Optar por soluções improvisadas inevitavelmente levará a problemas mais cedo ou mais tarde. Ao comprar um veículo usado, é crucial verificar cuidadosamente todo o histórico de revisões e garantir que o proprietário anterior realmente levasse a manutenção a sério. Quando devidamente mantido, o RX 500 Hora se destaca pelo alto desempenho aliado à boa eficiência, extrema confiabilidade, excepcional silêncio interno e valor de revenda difícil de superar em seu segmento. Por outro lado, é importante observar que a substituição da bateria pode ser cara. Recomenda-se o uso de combustível premium para um desempenho ideal. A experiência de condução prioriza o conforto em detrimento da esportividade e a terceira fileira de bancos oferece espaço limitado para adultos. Veículos usados dos anos 2020 a 2024 geralmente custam entre 30 mil e quase 50 mil euros, dependendo dos equipamentos e do estado de conservação. Agora, para os proprietários do RX 500H, você compraria este modelo mesmo após o término da garantia, ou o leasing seria uma opção melhor para você? Informe o ano de fabricação e a quilometragem atual nos comentários abaixo. O quinto lugar marca uma virada para a Mercedes-Benz. Mercedes-Benz GLE 450. Aqui, a questão da confiabilidade foi levada muito mais a sério do que nos anos anteriores, que foram marcados por problemas elétricos. Os modelos a partir de 2020 contam com motores revisados e sistemas elétricos significativamente mais robustos, que funcionam de forma confiável mesmo a longo prazo. O motor turboalimentado de 6 cilindros em linha entrega 362 cavalos de potência e a libera de forma excepcionalmente suave e refinada. Em combinação com o sistema híbrido leve, o motor funciona com autoridade, silenciosamente e com total controle em todos os momentos. O chassi também foi aprimorado. A suspensão pneumática desta geração funciona de forma muito mais suave do que as anteriores, garantindo um alto nível de conforto, especialmente em viagens longas. No interior, o GLE mostra o seu melhor lado. Duas grandes telas estendem-se por todo o painel, a iluminação ambiente oferece 64 cores diferentes e os bancos contam com funções de massagem que não só impressionam no papel, como também proporcionam um relaxamento genuíno no uso diário. Apesar de todos os avanços, há um ponto que você precisa levar em consideração de forma realista. Embora a suspensão a ar tenha se tornado mais robusta, ela continua sendo um componente caro. Se precisar ser substituída, você pode esperar pagar entre 2.300 euros e 3.200 euros por roda. Isso faz parte dos custos de se ter este modelo. Você também deve estar preparado para a manutenção. Trocas de óleo com óleo homologado pela Mercedes não são baratas e geralmente custam entre 140 e 230 euros, mesmo em oficinas independentes. Além disso, você deve incluir no seu orçamento a manutenção da suspensão a longo prazo, mesmo que tudo esteja funcionando perfeitamente no momento. Quem estiver ciente disso terá um veículo que supera muitas das antigas fragilidades da marca. Os modelos mais recentes apresentam significativamente menos problemas elétricos, o motor de 6 cilindros em linha é considerado confiável, o interior estabelece novos padrões no segmento e o conforto ao dirigir permanece excelente, mesmo em viagens longas. O sistema MUX oferece uma enorme quantidade de funções, mas requer um período de adaptação. Por outro lado, existem custos de manutenção mais elevados, combustível premium obrigatório, freios caros devido ao peso do veículo e o fato de que oficinas independentes muitas vezes exigem conhecimento especializado da Mercedes. Os veículos usados dos anos 2020 a 2024 geralmente variam de preço, dependendo dos equipamentos e da quilometragem, entre cerca de 35 mil e pouco menos de 60 mil euros. O quarto lugar traz a engenharia japonesa a um formato verdadeiramente luxuoso. O Acura MDX Type S. Aqui, o DNA clássico da Honda encontra conforto, espaço e desempenho palpável. O motor V6 turboalimentado entrega 355 cavalos de potência e aproximadamente 480 Nm de torque. A aceleração de 0 a 100 km por hora leva cerca de 5,4 segundos, um número nada típico para um SUV grande com 3 fileiras de bancos. Desempenho não é apenas prometido, é entregue com perfeição. Um fator crucial é a tração integral Super Handling All-Wheel Drive. Isso não é apenas um termo de marketing, mas um sistema tecnicamente ativo que distribui a potência com precisão para cada roda individualmente.
O resultado: uma estabilidade notavelmente maior nas curvas e uma dirigibilidade que você dificilmente esperaria de um veículo deste porte. Principalmente em estradas sinuosas, a quantidade de trabalho de desenvolvimento investido nesse sistema se torna evidente. A impressão positiva continua no interior. O espaço é amplo e realmente funcional. 3 fileiras de assentos permitem que adultos viajem confortavelmente por distâncias maiores, e não apenas crianças ou passageiros em trajetos curtos. Esta é uma vantagem significativa em relação a muitos concorrentes europeus. Talvez o ponto mais importante, no entanto, continue sendo a combinação de confiabilidade e luxo. O MDX Type S combina a tecnologia comprovada da Honda com recursos de alta qualidade, e tudo isso a um preço significativamente inferior ao de modelos comparáveis da Alemanha. A manutenção também é mais simples. As trocas de óleo com óleo sintético devem ser feitas aproximadamente a cada 12.000 km. O fluido da transmissão deve ser trocado pelo menos a cada 100.000 km, mesmo que o fabricante especifique intervalos maiores. Com a manutenção em dia, o Type S impressiona com desempenho genuíno, um sistema de tração integral funcional, amplo espaço para toda a família e custos de manutenção consideravelmente menores do que os de SUVs de luxo alemães. No entanto, vale ressaltar que ele exige combustível premium. A imagem da marca é menos prestigiosa do que a de marcas europeias, o valor de revenda é inferior ao de um Lexus e a direção é menos envolvente do que a de um BMW. O acesso à terceira fileira de bancos também exige certa agilidade. Veículos usados dos anos 2022 a 2024, dependendo dos equipamentos e da quilometragem, geralmente custam entre cerca de 37.000 e 54.000 euros. O terceiro lugar vai para um SUV de luxo que muitos só levam a sério depois de o terem conduzido, o Genesis GV80. Este modelo surpreende onde outros apenas atendem às expectativas. O motor V6 biturbo de 3,5 litros entrega 375 cavalos de potência e aproximadamente 530 Nm de torque. A aceleração de 0 a 100 km por hora leva cerca de 5,1 segundos, um número que deixa claro que não se trata apenas de conforto, mas de reservas genuínas de desempenho. É no interior que as coisas ficam realmente impressionantes. É aqui que a Genesis se destaca, deixando muitos concorrentes já estabelecidos com uma aparência ultrapassada, mesmo aqueles que custam cerca de 30.000 euros a mais. Couro napa de alta qualidade reveste todo o interior, madeira genuína substitui os detalhes em plástico, e a grande tela central de 14,5 polegadas tem um layout lógico e é operada de forma intuitiva. Nada parece confuso ou exagerado, mas sim deliberadamente luxuoso e cuidadosamente projetado. O que realmente diferencia a Genesis das marcas premium tradicionais, no entanto, é o pacote completo de pós-venda. Os termos da garantia são excepcionalmente generosos. O conjunto motopropulsor tem garantia de 10 anos ou aproximadamente 160.000 km, além de uma garantia total de 5 anos ou até cerca de 100.000 km e 3 anos de manutenção gratuita. Trocas de óleo e rodízio de pneus não estão incluídos durante esse período. No dia a dia, porém, é preciso ser realista. O motor V6 biturbo só entrega sua potência máxima com gasolina premium. Recomenda-se a troca de óleo por óleo totalmente sintético a cada 13.000 km aproximadamente, e veículos com suspensão a ar exigem um orçamento separado para a manutenção da suspensão a longo prazo. Esses pontos fazem parte de uma avaliação honesta da propriedade do veículo. Bem posicionado, o GV oferece um desempenho sólido de 80% em todos os quesitos, qualidade interior comparável à de veículos significativamente mais caros, uma garantia difícil de superar em seu segmento e um mercado de usados particularmente atraente devido à alta depreciação inicial. Ao mesmo tempo, a marca ainda não conquistou a confiança de todos os compradores, a depreciação inicial é mais acentuada do que a de seus rivais alemães, a rede de concessionárias é menor e os componentes complexos do chassi podem se tornar caros posteriormente. Os modelos usados dos anos 2021 a 2024, dependendo do equipamento e da quilometragem, geralmente custam entre cerca de 30.000 e 50.000 euros. O segundo lugar vai para um veículo que se assemelha menos a um SUV e mais a um verdadeiro carro esportivo com maior praticidade. O Porsche Macan S e o Macan GTS. Você pode analisá-lo como quiser, o Macan é essencialmente um carro esportivo que por acaso tem 4 portas e um porta-malas. Dentro da linha Porsche, ele tem sido um dos SUVs de luxo mais confiáveis por anos. O Macan S entrega 375 cavalos de potência, enquanto o GTS, com 434 cavalos, eleva o patamar a um novo patamar.
O GTS acelera de 0 a 100 km por hora em cerca de 3,7 segundos. Mas a aceleração pura conta apenas metade da história. Assim que a estrada começa a fazer curvas, o Macan demonstra por que goza de uma reputação tão especial. Em estradas de montanha ou no interior, ele se mostra mais preciso, direto e conectado do que muitos carros esportivos clássicos. Em uma comparação direta com um Audi SQ5, ambos alcançam números de aceleração semelhantes, mas o Macan oferece muito mais feedback e controle. A direção é extremamente precisa, o chassi permanece estável e o veículo se mostra alerta e focado o tempo todo. Abrir a porta confirma essa impressão. O interior segue claramente o DNA da Porsche, esportivo, de alta qualidade e funcional. Os materiais e o acabamento estão em um nível comparável até mesmo ao de um 911. Tudo parece sólido, preciso e durável, nada parece supérfluo ou colocado ao acaso. Ter um Macan exige dedicação. A manutenção não é uma sugestão, é uma necessidade. As trocas do fluido da transmissão devem ser feitas rigorosamente de acordo com o cronograma, sem adiamentos. Pneus e freios de acordo com as especificações da Porsche são caros, mas necessários para manter a dirigibilidade e a segurança. Um conjunto completo de pneus pode facilmente custar cerca de 1.300 euros, e até mais dependendo do modelo específico. Aqueles que possuírem essa disciplina serão recompensados. Com a manutenção adequada, a transmissão de dupla embreagem é considerada muito robusta, a dinâmica de condução estabelece padrões no segmento e a confiabilidade projetada permanece excepcionalmente alta para um Porsche. Ao mesmo tempo, vale ressaltar que os opcionais podem aumentar rapidamente o preço de compra em mais de 15.000 euros, os bancos traseiros são apertados para passageiros altos, o porta-malas é menor do que em muitos concorrentes e os veículos com suspensão a ar podem exigir reparos dispendiosos a longo prazo. Os modelos usados dos anos 2017 a 2024 geralmente variam de preço, dependendo da versão, quilometragem e equipamentos, entre cerca de 30.000 e 55.000 euros. Agora, vamos aos proprietários de Macan. Você ainda confiaria neste Porsche após o término da garantia e depois dos 160.000 quilômetros? Escreva o ano de fabricação e se você o manteria por um longo período nos comentários abaixo. O primeiro lugar pertence a um modelo que conquistou essa posição não pela imagem, mas pelos fatos, o BMW X5. Precisamente durante esses anos de produção, a BMW lançou uma das combinações de motor e transmissão mais robustas de toda a história moderna da marca. Dados de longo prazo de proprietários reais mostram quilometragens bem acima de 380.000 quilômetros com o motor e a transmissão originais, sem qualquer dano grave. Isso não é apenas teoria, mas realidade comprovada. A versão de alto desempenho ostenta 375 cavalos de potência e a aceleração de 0 a 100 km por hora leva aproximadamente 4,6 segundos. Para um SUV de luxo de grande porte, isso é mais do que impressionante. Mas a verdadeira vantagem do X5 reside no interior. Espaço e versatilidade superam os da maioria dos concorrentes. Os passageiros desfrutam de amplo espaço para as pernas, enquanto a área de carga permanece prática mesmo com todos os assentos em uso. Os materiais são de alta qualidade, as superfícies parecem duráveis e nada faz barulho ou parece barato. Ao mesmo tempo, a suspensão atinge um equilíbrio perfeito, confortável em viagens longas, mas estável e controlada assim que a velocidade aumenta. O fator crucial para a confiabilidade a longo prazo, no entanto, reside sob o capô. Escolher o motor de 6 cilindros em linha significa optar pela opção mais robusta disponível. Este motor é a chave para que muitos veículos continuem funcionando sem problemas muito tempo depois do término da garantia. A manutenção continua sendo obrigatória, e não apenas uma sugestão. As trocas de óleo devem ser realizadas pelo menos a cada 12.000 a 16.000 quilômetros, sem exceção. As velas de ignição devem ser substituídas após aproximadamente 100.000 quilômetros para evitar falhas de ignição. A bomba d'água também pode precisar de atenção por volta dos 160.000 quilômetros. Este reparo deve custar aproximadamente de 700 a 1.000 euros. Quem seguir essas regras terá um dos SUVs de luxo mais duráveis de sua geração. Com a manutenção adequada, o motor de 6 cilindros em linha é considerado extremamente robusto, o espaço interno é o melhor da categoria, o conforto ao dirigir é impressionante tanto no dia a dia quanto em viagens longas, e o volume do porta-malas está entre os maiores de todo o segmento. É exatamente por isso que muitos veículos atingem regularmente quilometragens superiores a 400.000 km. Claro, também existem pontos conhecidos a serem considerados.
As alegações sobre transmissões isentas de manutenção são enganosas, os freios são mais caros devido ao peso e ao desempenho, o combustível premium é obrigatório e a variante V8 traz complexidade adicional e custos de manutenção mais elevados. Os modelos usados dos anos de 2019 a 2024 geralmente variam, dependendo do equipamento e do estado de conservação, entre cerca de 32 mil e 60 mil euros.